Olá, hoje estamos com um assunto diferente e o tema de hoje é a aritmética básica e as frações. Eu sou Larissa Dias, estudante de licenciatura em matemática pela UEG e vamos lá. A aritmética ela é a parte matemática que lida com as operações numéricas, que seria a soma, subtração, divisão e multiplicação. A maioria de nós conhece a aritmética como as 4 operações. Ela é a base para toda a matemática. Então, qual é a relevância dessa aritmética? Ela é muito importante pelo fato de que, sem ela, você não consegue desenvolver o seu raciocínio matemático. Ele possibilita você resolver problemas mais complexos, já que ela é considerada um dos pré-requisitos fundamentais para se ter um acesso continuado da matemática, além de que ela é muito utilizada em situações do cotidiano. Ela tem uma necessidade intrínseca de saber manipular não somente os números positivos e inteiros, mas também números negativos e com vírgula. Não é exagero nenhum dizer que se você não dominar essa parte das 4 operações, e que é chamada de aritmética, você não consegue desenvolver o raciocínio para poder progredir na matemática. E aí você me pergunta, tá, mas e quais são essas 4 operações? A mais simples de todas elas é a adição. Aquele conceito básico que quando criança nós aprendemos tanto na escolinha quanto como nossos pais a somar os fatores, a pegar 2 palitinhos e entender que ele é uma unidade com outra unidade que se tornam 2. É o princípio básico da soma. O segundo, que nós aprendemos logo em seguida, que é o da subtração, que é quando você tem uma quantidade de itens e aí algum fator acontece e você tem uma quantidade menor. Às vezes quando você tem uma quantidade de balinhas e aí você dá algumas para alguém e você fica com uma quantidade menor. E a multiplicação, ela vem para poder facilitar a adição, já que elas são adições sucessivas umas às outras, em que a multiplicação vai facilitar esse processo. Em vez de você ficar somando, por exemplo, 5 mais 5 mais 5 mais 5, um monte de vezes, você simplesmente pega o 5 e multiplica ele pela quantidade de vezes que você queria somar. Então isso vem para facilitar a sua adição. Enquanto na divisão, ela é o inverso da multiplicação. Ela vem para poder facilitar a subtração. Se eu tenho uma quantidade de canetinhas e eu quero dividir com meus colegas, é uma maneira mais fácil de saber quantas que eu vou passar para cada um de uma maneira igual, sem deixar nenhum com mais ou menos. Então, essas 4 operações, ela vem para poder facilitar o nosso cotidiano e também para poder nos ajudar a progredir no nosso pensamento de raciocínio lógico. Mas como tem coisas que nós só aprendemos na prática, então vamos lá para poder praticar alguns exemplos. Então vamos para o nosso exemplo. Finja que esses palitinhos aqui são pães. Se eu tenho 3 pães e eu, por algum acaso, ganhei mais 3, então nós temos que fazer a continha, que seriam 1, 2, 3, mais 4, 5, 6 pães, que seriam os 6 ao total. Então, reforçando, a soma ela vem para poder adicionar itens àquilo que você já tem. E a subtração? Vamos pegar esses 6 pães que a gente tinha e colocá-los eles aqui. Nós temos 6 pães, mas me bateu muita fome e agora eu tive que comer 2 pães. Então, se eu tinha 6 e comi 2, então a gente tira esses aqui e fica só com esses restantes de cá, que seriam os 4 pães que ficou aqui desse lado. Tá, mas como é que funciona a multiplicação? Vamos pegar um exemplo que a gente já tinha. Lembra que eu disse que a multiplicação nada mais é do que sucessivas somas? Aqui nós pegamos 3 pães mais outros 3. Mas e se eu quisesse dizer que eu peguei o 3 2 vezes?
Afinal de contas, o 3 ele repete aqui e aqui. Então não tem dois números 3? Então se eu pegar o 3 duas vezes, é a mesma coisa que fazer 3 mais 3, que é igual a 6. Logo, 3 duas vezes é igual a 6. Tá, e agora, se a divisão ela é o inverso da multiplicação, vamos fazer aqui embaixo. Pegando os 6 pães que nós tínhamos anteriormente. Se nós queremos dividir esses 6 pães para 3 coleguinhas, então nós temos que fazer da seguinte forma. Vamos pegar e armar aqui na continha. Nós sempre colocamos os 6 desse lado, passo uma chavezinha aqui, que a gente chama de chave, esse quadradinho, e coloco o 3 desse lado. Mas como ela é o inverso da multiplicação, nós temos que pensar o seguinte. Se eu tenho 6 pães e quero dividir para 3 pessoas, então quantos pães vai ficar para cada pessoa? É fácil. Se eu tinha 3 pessoas para poder dividir 6 pães, então qual o número que eu vou multiplicar por 3 que vai dar 6? Nós não tínhamos visto anteriormente que se eu pegar o 3 duas vezes vai dar 6, então a gente repete ele aqui embaixo. Se eu pegar o 3 duas vezes, então 2 vezes 3 vai dar 6 pães, que é aqui do lado. Então a gente coloca o 2 aqui embaixo, que seria 2 vezes 3 igual a 6. Esse 6 aqui já estava. Então 2 vezes 3, 6. 6 menos 6, 0. O que isso significou? Que vai dar 2 pães para cada pessoa. E o 0 aqui embaixo significa que não sobrou nenhuma. Logo, se eu pegar 2 pães para cada pessoa, vai dar certinho. Aqui, 2, 2, 2. Ah, lembrando, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, se eu pegar o 2 3 vezes, é a mesma coisa de eu pegar o 3 duas vezes. Então, tipo assim, cada pessoa, que são essas 3 aqui de baixo, ficou com 2 pães, que era esse daqui de cima. Agora, nós entramos num conceito. Tá, mas por que você colocou os 6 pães em cima e o 3 pessoas embaixo? Aí é onde nós vamos entrar com a matéria das frações. Ok. Nós entendemos que as frações elas têm a ver com a divisão, mas o que realmente seriam as frações? A fração é uma forma diferente de estar representando uma divisão, ou seja, a gente pega um todo e divide ele em partes iguais, que seria a própria divisão. Um exemplo bem fácil de entender é quando nós compramos uma pizza. Ela é uma pizza inteira, mas quando nós vamos comer, nós não comemos a pizza toda de uma vez. Então, nós separamos ela em pedaços iguais. Nós pegamos a pizza e cortamos elas em pedaços menores. Daí, a gente come um pedaço de cada vez. E como os pedaços são repartidos de forma iguais, então eles representam uma parte da pizza inteira, ou seja, só um pedaço. Ok, entendemos o que é uma fração. Mas as frações elas são todas iguais? Assim como acabei de colocar aqui nesse mesmo slide, nós temos tipos diferentes de frações. Tipo esses que são: a primeira é as frações próprias, que é aquela onde o denominador ele é maior do que o número do numerador. Tá, mas o que é denominador e o que é numerador? Denominador é um número que fica de baixo, que, por exemplo, são as pessoas que a gente quer dividir. E o numerador é o número de cima, que são a quantidade de pães que nós queremos dividir para a quantidade de pessoas dos números de baixo. Então, se nós temos 6 pães para dividir para 12 pessoas, então nós teríamos que pegar esses 6 pães inteiros e dividir pela metade. Porque aí cada uma dessas 12 pessoas ficaria com somente a metade de cada pão. Isso acontece porque o número de baixo ele é maior do que o número de cima. E as frações impróprias
são aquelas que o denominador ele é menor do que o número de baixo, ou seja, nós temos mais pães do que pessoas. Então, dessa vez nós não vamos precisar pegar um pão inteiro para dividir para cada pessoa. Nós simplesmente vamos pegar os pães inteiros e repartir o pão inteiro para cada pessoa, que foi o exemplo que nós pegamos ali, onde 6 pães para 3 pessoas dá 2 pães inteiros para cada. Tá, mas e as frações mistas? São aquelas que o resultado dá simplesmente um pão inteiro e um pedaço do pão repartido. Ok, professora, mas isso vai ficar só no conceito ou tem como fazer continha com isso? E é claro que tem como fazer continhas com isso. É aqui onde nós vamos misturar a aritmética com as frações. Por quê? Porque tem como você pegar uma fração e somar ou subtrair com a outra, assim como também tem como você pegar uma fração e multiplicar e dividir por outra. Calma, não assusta, não é difícil, é simplesmente você pegar o jeitinho de fazer. Então, se nós precisamos pegar o jeitinho, como é que a gente aprende na matemática? Somente praticando. E já que nós precisamos praticar, vamos lá para poder ver nossos exemplos. Ok, nós temos aqui um exemplo de pizzas. Vamos supor que esse círculozinho aqui repartido são as pizzas que eu tinha dado como exemplo anteriormente. Então, se eu tenho uma pizza inteira e eu dividir ela em 8 pedaços iguais, então significa que eu tenho 8 pedaços. Só que eu não quero dividir esses 8 pedaços para algumas pessoas, eu quero pegar algum desses pedaços. Então, se eu tenho esses 8 pedaços, mas eu só quero 2, então significa que eu tenho 2 pedaços de 8. Aqui é uma lógica um pouquinho diferente para poder dizer a mesma coisa. Então, eu peguei só esses 2 pedaços dos 8 pedaços que eu tinha. Aqui é a mesma coisa. Eu tinha 8 pedaços e eu só quero 3 pedaços desse daqui, certinho? Tá. E agora como que nós vamos fazer para poder somar? Vamos supor uma pessoa pegou 2 pedaços e a outra pegou 3 pedaços de uma pizza. E como é que nós sabemos quantos pedaços que as duas pessoas juntas pegaram? É bem simples. Primeiro, nós temos que fazer uma coisinha chamada mínimo múltiplo comum. Aqui eu vou estar explicando de uma maneira um pouco simplificada. Ela é da seguinte forma. Nós pegamos a tabuada do primeiro denominador, que eu coloquei ela aqui embaixo, que é a tabuada do número 8, que eu coloquei aqui. E agora nós pegamos a tabuada do segundo número, que nós colocamos aqui. Para poder saber qual que é o mínimo múltiplo comum dos dois números, é só pegar o primeiro, não se esqueça, o primeiro número, que é igual tanto para essa tabuada do primeiro número, tanto para a segunda tabuada desse segundo número. Como nós pegamos o mesmo número, tanto de cá como de cá, então, obviamente, vai ser o primeiro número, que é o número 8. Então, se a gente pega o primeiro número e coloca ele aqui embaixo, certinho, igual tá aqui. Tá, mas e se fossem números diferentes? Eu coloquei aqui um exemplo. Vamos supor que aqui embaixo do primeiro era 3. Então, a gente montava a tabuadazinha aqui do número 3. E se aqui no segundo fosse 6? A gente montava a tabuadazinha do número 6. Então, a gente vai pegar o primeiro número que ele repete tanto em cima como embaixo. 3. Tem 3 aqui no 6? Não. Tem 6 aqui no 6? Tem. Então, ele é o primeiro número que repete. Ah, mas e se tiver mais número que repete? Vamos observar? Aqui tem 9. Aqui tem 9? Não tem. Aqui tem 12. Aqui tem 12? Tem. Então, esse 12 é aqui e aqui. Mas lembra? É só o primeiro. Então, a gente iria pegar esse primeiro aqui e colocava aqui. Tá, mas e depois que a gente colocou, o que a gente faz? A gente pega esse primeiro número, divide pelo de baixo, ou seja, 8 dividido por 8. Não dá 1? Porque a gente tem 8 pães para dividir para 8 pessoas e dá 1. Um pão para cada. Então tá bom. Esse 8 dividido por 8, vamos resolver essa aqui primeiro. 8 dividido por 8, 1. E agora a gente vai multiplicar pelo de cima. 1 vezes 2, 2. A gente escreve ele aqui. Ele já tá aqui bem bonitinho. Agora a gente pega esse sinal que vai estar aqui, que é o mais. Pega 8 dividido por 8, 1. 1 vezes 3, 3. Então aqui já tá tudo certinho. Aqui não tem mais nada para fazer, a gente só repete o 8 do outro lado. E o 2 e o 3?
A gente pega o 2 mais o 3, que é igual a 5. Então, a gente tem aqui a resposta. Então, 2 oitavos, que é assim que nós falamos, mais 3 oitavos é igual a 5 oitavos. O que isso significa? Que 2 pedaços da pizza mais os 3 pedaços da pizza é igual a 5 pedaços da pizza. E por que a gente pegou esse 8 aqui? Porque a pizza tem 8 pedaços. Só que a gente só pegou 5. Então, a gente pegou só 5 pedaços da pizza. Tá, mas e quantos sobraram? Eu sei que aqui dá pra contar pelo desenho, mas e se não tivesse o desenho? Então, nós precisaríamos fazer uma subtração, que é o que a gente vai fazer aqui embaixo. Tá, se a gente quer saber a subtração, a gente tem que pegar o total de pedaços de pizza. O total não é 8, então a gente coloca 8, que a gente precisa de 8 pedaços, que é o total de 8. Menos os 5 que a gente tinha comido aqui. 5 de 8 pedaços. Diminui. Mínimo múltiplo comum. Não se esqueça, sempre que for mais ou menos, mínimo múltiplo comum. De 8 e de 8 não vai dar a mesma tabuada, então continua sendo o primeiro que repete. 8. 8 dividido por 1, não, 8 dividido por 8 é igual a 1. E 1 vezes 8 é igual a 8. A gente pega esse sinalzinho aqui e repete ele aqui do outro lado. 8 dividido por 8 é igual a 1. 1 vezes 5, 5. 8 menos 5 é igual a 3. E o 8 que a gente não tinha feito nada com ele, a gente repete aqui. Então, o que a gente tem? A gente tem que, se nós comermos 5 pedaços de 8 pedaços, vai sobrar só 3 de 8 pedaços, que são esses 3 que eu pintei aqui. Esses outros em branco aqui foi o que a gente comeu. Esse daqui é o resultado da nossa subtração. Tá, mas as 4 operações não são mais, menos, divisão e multiplicação? Sim, então agora nós vamos falar da multiplicação e da divisão de frações. Vamos pegar aqui uma fração, 2 oitavos e 2 oitavos. Então, como que nós fazemos para poder multiplicar elas duas? Ela é muito mais simples do que a soma e a subtração. Por quê? Porque você simplesmente vai pegar o numerador, que é o número de cima, 2 e 2, e os denominadores, que são os números de baixo, que é 8 e 8, e multiplicar um com o outro. Os dois de cima, numerador com numerador, 2 vezes 2, 4. E denominador com denominador, 8 vezes 8, 64. Ah, mas é só isso? Sim, é só isso. Tá, mas e a divisão? Como é que ela vai funcionar? Ela é quase a mesma coisa, só um pouquinho diferente. Se você pega aqui as mesmas frações, 2 oitavos dividido por 2 oitavos. Como é que vai funcionar? Você vai pegar essa primeira aqui e vai jogar ela igualzinha do jeito que tá aqui do outro lado. Tá vendo? Aqui é a continuação. Você vai pegar ela do mesmo jeito que ela tá aqui. Tá. E agora você vai multiplicar a primeira fração. Agora que você já sabe o que são as frações e como vai operar entre elas, nós precisamos entender por que é importante fazer uso dessa prática das frações. E é exatamente o que eu vim trazer aqui, que a prática das frações ela é necessária não só para o desenvolvimento da matemática, que é você conseguir desenvolver os cálculos que usam frações, mas também porque os esquemas de pensamento utilizados na aprendizagem dos números fracionários são diferentes do necessário para o trabalho com números naturais. Então, como a forma ela é um tanto quanto diferente dos números naturais, muitas pessoas apresentam muita dificuldade de lidar com as frações. Isso também significa que se você, ao estar assistindo esse vídeo, não entendeu de cara, isso é muito natural, porque as frações elas precisam de um pouco mais de prática para ser entendidas.
Então vamos lá fortalecer o nosso raciocínio e praticar. Quanto mais prática, melhor você vai ficar. Aqui encerramos o tema de hoje. Espero que tenham gostado da aula e até a próxima.